Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Costa, sou do canal do YouTube Programa Aliança Galáctica. Volta e meia eu gosto de olhar os comentários dos grupos no qual eu sou inscrito, seja no WhatsApp, seja no Telegram, até para ter uma ideia, né, da qualidade, do nível dos bate-papos que rolam dentro desses grupos, né? Alguns são bate-papos informais, que são assuntos que nós, às vezes, conversamos até de maneira informal, né? Às vezes para passar o tempo. E outros, nem tanto, porque identifica, né, o nível percepcional das pessoas dentro da matriz de controle da Terra. Porém, uma coisa assim me chamou a atenção umas 2 semanas atrás, na qual eu estava assistindo, não foi nem no grupo, né? Foi num canal do YouTube, na qual o assunto, né, voltou a ser tipo Operação Storm, a luz venceu, né? E eu fui olhar os comentários dessa live na época, né? E realmente ainda a situação continua muito preocupante, até meio que desproporcional, já pela quantidade de informações que circulam na internet, pelo menos nesses últimos 3, 4 anos, e a gente ainda percebe a quantidade de pessoas que estão presas ainda a esse tipo de narrativa, né? Que gera, na minha opinião, pelo que eu percebi, uma acomodação perigosa, né, de muitas pessoas que se afinizam com esse tipo de disposição, né? Veja bem, gente, não que a luz não vá vencer em algum momento. O problema é esse momento, né? Quando ele literalmente ficará concluído. A gente consegue até mensurar, se colocar no lugar daquelas pessoas que nesse interim perderam algum familiar, algum ente querido, por conta dessas várias atribulações que no momento ocorrem no planeta, né? Seja por pandemias, sejam por guerras, e que ceifam, né, as vidas de muitas pessoas, né? Essas aí, acredito eu, não tiveram a oportunidade de ver a luz venceu. Então, como é que fica isso, né? Então, dentro dos comentários, assim, dentro de uma live, de um vídeo em que se fala a respeito disso e não se diz nada, tá? E mesmo assim, as pessoas se sentem confortáveis somente por escutar que a luz já venceu ou a luz vencerá. Então existem várias narrativas que às vezes são colocadas de forma a manter as pessoas presas num certo comodismo, numa certa apatia perante tudo aquilo que envolve o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, literalmente sentadas no sofá, esperando que apareça um guru, que apareça, né, algum ser extraterrestre, alguma federação, alguma confederação, e simplesmente, sem motivo algum, né, essa pessoa se acha investida do direito de ser resgatada, seja lá de que forma ela leve a vida dela nesse momento, né? Então, isso é muito preocupante, porque nesse contexto da luz venceu, se a luz vier a vencer daqui a 1000 anos, como é que ficam as nossas vidas, ou ficariam as nossas vidas, já que nós teríamos que esperar todo esse tempo passar? Então o recado
né, que eu gostaria de deixar neste vídeo para essas pessoas que ficam no aguardo que alguma coisa aconteça na vida delas, que dentro dessa expectativa da luz venceu, a única coisa que pode acontecer é a conta da luz dela vencer e ela ficar sem luz, né? Por estar esperando sempre que alguma coisa melhore na vida dela vindo de fora. Isso já vem sendo dito por vários canais, por várias pessoas, durante esse decorrer de anos. Já se tornou até algo chato ter que ficar repetindo, né? Mas aí surge um detalhe interessante, voltando às questões dos grupos de WhatsApp e de Telegram. É a mudança de egrégora que ocorre nesses grupos em função da entrada, né, de novos participantes, de novos integrantes, que, pelo que eu pude constatar em alguns, a mudança no teor da energia foi algo brutal. Eu não digo nem no sentido negativo, mas no sentido perceptivo ou cognitivo, por conta das informações. Eu que estou vendo como observador, nesses grupos, e alguns que eu participo mais ou menos dentro desse período de tempo, de 3, 4 anos, era como se esses grupos tivessem retroagido, alguns deles até quase a idade da pedra, né? Simplesmente por conta de, a gente pode chamar até de contaminação, né? Por indivíduos que, de forma consciente ou não, começam a participar desses grupos, mudando completamente a tônica, né, vibracional que estava presente nesses grupos. É algo assim muito interessante de se observar. E muitos, obviamente, como eu acabei de falar aqui, fazem isso até de forma inconsciente, até porque são pessoas que estão tendo contato, muitas das vezes, pela primeira vez com determinados assuntos. Então isso faz com que nós, volta e meia, voltemos a assuntos, às vezes de meia década atrás, por conta dessas pessoas que estão chegando, que estão tendo essas informações diferentes na vida delas nesse momento, né? Então a gente tenta ali, de uma forma ou de outra, tentar penetrar nessas egrégoras, e digo para vocês que são coisas muito difíceis, porque elas ingressam, essas pessoas, nesses grupos, com as ideias pré-formatadas delas, inclusive com informações muito superficiais, e elas assim, resistem a qualquer tipo de outras vertentes de percepção que tirem elas da zona de conforto. Então você escuta, você lê muitas dessas pessoas querendo transferir a responsabilidade delas para um administrador do próprio canal, para algum guru que se apresente. Às vezes ele nem se apresenta dessa forma, mas as pessoas assim os colocam, e quase ali, sem perceber, dando a entender que eles têm a obrigação, por conta dessas pessoas fazerem parte de um grupo, destinados, de repente, a um determinado canal, e serem salvas, resgatadas. Essas pessoas, acho que elas nem entendem direito o que significa isso. E a discussão vai longe dentro dessas narrativas, desses assuntos, né? Então, mais uma vez, o que eu venho dizer aqui, que não é nada de novo, é que ninguém salva ninguém. As pessoas é que se colocam mediante a frequência delas.
A frequência, pessoal, ela não é medida somente pela questão do entendimento dessas pessoas de serem pessoas boas ou não. Até porque no contexto amplo, essas pessoas mais tarde vão perceber que não se trata de bem e mal, como nós entendemos aqui na Terra. É algo visto lá de cima muito mais abrangente do que isso. Então, um dos requisitos em que colocam as pessoas dentro de uma frequência vibracional e na qual ela automaticamente se transfere para uma outra realidade é simplesmente o fator perceptivo ou cognitivo que essa pessoa apresenta. E esse fator perceptivo ou cognitivo, ele é diretamente proporcional à quantidade e à qualidade das informações que essa pessoa possui. Não tem como você colocar dentro de um ambiente, digamos assim, por exemplo, de um ambiente tecnológico, uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento daquilo, uma pessoa que tem um sistema de crenças num ambiente em que esse sistema de crenças não existe. Então, como ficam isso? Né? Como ficam todas essas situações? Perante tudo isso, a gente ainda lê e ouve pessoas que, na minha opinião, né, elas têm uma certa preguiça ou acomodação de correr atrás de informações, ou pior do que isso, né, elas têm essas informações, elas correm atrás dessas informações, mas induzem outras a ficarem estagnadas, achando que somente meditações e seja lá o outro nome que venham a dar, né, a uma questão de paralisia cognitiva, achar que está tudo bem, que uma hora ou outra, né, essas pessoas permanecendo dessa forma, que elas vão encontrar algum tipo de salvação ou, né, que uma pessoa, uma outra pessoa externa vá, né, estender a mão para ela no momento derradeiro. Né? Isso é o que chateia mais quando a gente vê esse tipo de posicionamento, na qual pessoas, às vezes, por pertencerem a grupos, né, elas gritam dentro desses grupos por informação e outros simplesmente dizem que elas têm que se conformarem de repente, não ter o acesso da forma que essas pessoas gostariam de ter. Bom, o que eu também vejo é que a culpa disso acontecer não está em quem administra o grupo, quem é o dono do canal ou coisa desse tipo. Eu acho que o principal culpado numa consequência ruim, né, desse tipo de situação é da própria pessoa que, sinceramente, ela escolhe ir por esse caminho. Às vezes são pessoas que já não têm muito uma vontade de esclarecimento, né, que gostam tudo mastigado, e outras às vezes que não sabem aonde procurar, coisa que hoje em dia com a internet é difícil. Quer dizer, minto, né? É mais fácil, apesar de tantas narrativas diferentes do mesmo assunto. Mas pelo menos você tem a possibilidade de tentar filtrar com o tempo, porque todos nós estamos sujeitos a informações que não são inteiramente corretas, principalmente estando aqui no planeta, né, que é totalmente controlado. Mas, assim, na minha percepção, as escolhas estão na mão das pessoas que querem informação. Eu acho que quando você está num local, assim como se faz naturalmente, e aquele local não preenche o teu nível de informações, ou do que você necessita,
simplesmente você vai buscar em outros lugares essa informação que tanto você necessita. A gente também não pode obrigar, né, a canais ou as pessoas passarem informações que elas não querem passar, seja por um motivo, seja por outro. Então, o recado que eu gostaria de deixar para essas pessoas é que elas não devem ficar chateadas nem frustradas, porque nada impede elas de procurar essas informações em outros lugares. Tá? Informações que, obviamente, vão ser importantes para que mude o estado cognitivo e percepcional e que isso resulte numa compreensão diferente da matriz de controle na qual nós estamos inseridos, que faz com que a sua frequência vibracional se modifique para melhor. Então, a questão toda é essa. Assim, não tem nem muito o que falar a respeito disso, a não ser mandar esse recado. Então, quando você já está, basicamente, equacionado nessa questão, tá, do que você tem que procurar por você mesmo essas informações, aí a gente pode partir para algo que saia um pouco desse nosso contexto de planeta Terra, na qual eu mesmo já há algum tempo venho colocando no meu canal de forma a fazer com que as pessoas que ali participam, principalmente do canal de membros, que tenham uma visão desse espécie de jogo, uma visão bem distante do próprio planeta, em que elas começam a se colocar como observadores de fora do planeta, quiçá vendo até já de uma certa distância. Isso é um salto percepcional enorme. Por quê? Porque aí você começa a entender dentro de uma faixa, porque essa faixa de percepção, ela tem graduações, ela é tipo uma escada, a gente vai adquirindo percepções maiores conforme nós vamos, como observadores, nos distanciando daquele ponto, que aí o universo ele vai ficando cada vez maior. Aí nós começamos a entender melhor o que seriam TGs ou dominadores globais, o que alguns canais colocam com esse termo. A gente começa a entender o que são os jogadores, que já adianto para vocês, tá? Que não existe somente um ou dois jogadores. Esses jogadores eles vão se apresentando conforme você vai subindo nesse degrau. No nosso caso aqui, tá? A nível de, eu não vou nem dizer só de sistema solar ou de galáxia, mas de universo local, por exemplo, tá? Porque ainda existe o superuniverso, então vocês percebam que a coisa vai aumentando, né? Mas vamos extrapolar isso para o conceito do que muita gente entende como criação, que seria o que o livro de Urântia coloca como Avona, tá? Dentro desse contexto de Avona, nós temos hoje dois jogadores principais, que seriam filhos paradisíacos primordiais, como eu já citei em vídeos lá do canal de membros, explicando toda essa estrutura, que seriam Mika e Anyotake. Tá? Só que, conforme o desenvolvimento de Avona, dando origem a superuniversos, a vários universos locais dentro de cada superuniverso, outros descendentes co-criadores desses dois jogadores foram se estabelecendo e co-criando também. Então, para alguns seres, algumas consciências que estão abaixo desses jogadores, muitas das vezes elas só conseguem ver os jogadores que estão logo acima. Elas não conseguem perceber que esses jogadores logo acima delas seriam também fractais de jogadores principais que estão acima e assim por diante, conforme uma, digamos assim, uma cebola, né? O gomo de uma cebola. Então é basicamente assim que as coisas
que as coisas acontecem. E, obviamente, quanto mais distante daquele ponto onde você se localiza, quanto mais distante você fica daquilo como observador, maior possibilidade de você ver as várias ou entender as várias camadas aonde se encontram vários desses jogadores. O também acaba sendo consequência disso o que alguns chamam de tabuleiro. O exemplo talvez mais próximo que eu fosse dar a vocês disso, vocês imaginem um tabuleiro de xadrez. Ali você tem simplesmente um plano, né, um plano bidimensional, onde você tem ali as peças que alguém dessas peças move. Agora, de acordo com essa informação que eu acabei de passar para vocês, a nível de percepção, vocês imaginem vários tabuleiros superpostos um em cima do outro, na qual um tabuleiro influencia na jogada do tabuleiro mais abaixo e vice-versa. A única referência que eu vi a respeito de um jogo que eu achei muito interessante, que agora sim eu consigo entender que jogo, que mensagem era aquela, era nos seriados de Star Trek, na série clássica, com o Spock jogando aquele jogo que parecia um jogo de xadrez com várias plataformas, que também apareceu em alguns episódios da nova geração com o Android Data também jogando esse jogo. E, se eu não me engano, na Voyager também apareceu com aquele vulcano Tuvok também participando disso. Então, esse seriado, ele tentou nos passar a nível de informação como é que a manipulação dos tabuleiros acontece de cima para baixo. Então, a gente tem que entender essa questão. Então, você fica já com um entendimento mais resumido do que seria um dominador global, que estaria ligado mais diretamente a um planeta, e daí em diante você tem várias graduações hierárquicas, em que em cada posição dessa você tem um co-criador que manipula as peças que estão logo abaixo da percepção deles. Tá? Muitos desses co-criadores, eles não percebem ou nem percebem que existe alguém maior controlando-os também, para vocês verem a que ponto nós chegamos, tá? E que não vem aqui ninguém dizer, nessa altura do campeonato, que como pode seres com um grau tão evoluído além do nosso não perceber isso, tá? Eu já deixei isso claro em alguns vídeos do canal, tá? Que essa questão de que nos colocaram aqui aqui na Terra, né, como almas ignorantes, é simplesmente uma forma de nos manter ignorantes com relação a isso, tá? O fato de nós estarmos numa 3, 4D não quer dizer que nós somos atrasados. Nós simplesmente estamos aqui inseridos para experienciar algo dentro de um local. Nós, como almas ou como fractais de alma, isso não reflete o grau de informação ou de espiritualidade, como alguns gostam de colocar, inferior a ninguém. Nesse exato momento, e alguns canais também já colocaram isso, existem seres aqui dentro da Terra que possuem muito mais percepção de determinados assuntos do que outros que se encontram na quinta. E mesmo sendo quarta, quinta, sexta, não quer dizer que são dimensões sublimes, que tudo lá ocorre de forma maravilhosa. Então, para quem já teve notícias sobre as guerras que ocorreram, e algumas ainda replicam em certos pontos aqui do nosso quadrante, ou então até da galáxia, ou até fora dela, ocorrem em dimensões superiores à nossa, a nível vibracional. Então,
vocês percebam que existe uma gama, mas muito, eu não vou nem chamar de infinita, né? Porque aí também eu acho que já é exagero, mas existem uma gama de informações que de uma forma ou de outra elas acabam se entrelaçando. E quando você fala de uma e por tempo, por esquecimento ou por até realmente possibilidade, você deixa de falar de uma outra, parece que elas não se encaixam. Por isso que exige estudo, exige a leitura, existe o correr atrás de informações, para que numa determinada linha de tempo, essas informações elas começam a fazer sentido, elas começam a se interconectar. Eu lembro que quando eu era bem mais jovem, o meu ex-sogro, ele era sócio da Biblioteca do Exército e na época eu nem tinha, assim, eu já começava a ter muitos interesses pelo campo da ufologia, mas nem de perto chega ao gradiente de informações que eu tenho hoje. Então ali eu lia quase de tudo que me apresentava, às vezes até para passar tempo. E eu lembro que tinha uma sequência, uma enciclopédia, algumas enciclopédias no caso, né, vermelhas, em que ali contava a respeito da Segunda Guerra Mundial. E eu achava interessante ler aquilo, né? E mais tarde eu percebi que como esses contextos, esses entendimentos mudam conforme o ponto de observação de quem viveu aquela guerra. Então você pega um historiador da França, ele viu de uma forma, a Inglaterra viu de outra, os Estados Unidos viu de outra, a Rússia também viu de outra, e os países que foram invadidos, todos eles tiveram uma visão diferente disso, tá? E que ocorreu dentro daquele ponto onde se encontravam. Fica difícil, por exemplo, você pegar um historiador americano e querer contar de forma percepcional o que ele viu dentro da Polônia. Nada melhor de contar o que aconteceu na Polônia, por exemplo, né, com alguém que estava lá, o que esteve lá, né? Então, vocês têm que perceber que essas coisas elas têm que ser olhadas dessa forma. Então, aquilo que nós encaramos aqui como certo e errado, bem ou mal, para quem está acima disso, a visão é completamente diferente. Aí vem a questão do jogo, né? Já que você tem jogadores, você tem que ter o jogo. E muita gente não consegue entender o que é isso, porque elas vêm da perspectiva de um peão, que é literalmente o que nós somos. Somos peões perante esses jogadores. Tá? E esses jogadores que estão mais próximos da gente, eles são peões de outros, sendo que existem vários peões em vários tabuleiros do jogo. Então, um jogador, para nós, ele pode ser um peão para o jogador que está acima dele. Então, olha só como é que essas coisas vão mudando. Por isso que quando a gente vê alguns comentários, por exemplo, sobre Javé ou Iavé, ou seja lá quem for, né, nesse contexto, a gente tem que olhar isso com essas informações em mão, porque muitas das vezes aquele que nos passa uma informação sobre Javé, por exemplo, ele passa como um observador num determinado plano. Mas quem está acima de Javé já vê aquilo de uma outra forma. Então nós também temos que ter um cuidado com essa questão de deuses, como eles colocam isso, porque nós podemos ter deuses que ocupam uma faixa dimensional imaterial e existem deuses para civilizações ainda primitivas que um extraterrestre passa a ser esse Deus para essas civilizações. E assim a coisa vai
evoluindo quando dá para evoluir. Muitas das vezes, algumas informações também que eu recebo, que torna a criação algo suscetível a um jogo, onde você, por conta das variáveis que detêm uma certa autonomia, elas podem mudar a característica principal, é com relação aos próprios peões que num determinado momento eles adquirem uma certa percepção e passam, mesmo de forma inconsciente, a se rebelar contra o possível co-criador que está acima dele. É quando o co-criador cria uma certa configuração e o peão que está abaixo, quando adquire um certo gradiente de informação, mesmo de forma inconsciente, ele passa a não seguir mais as diretrizes de quem está acima e passa ele a virar um co-criador, seja dos que ocupam a mesma faixa dimensional ou até, quando a tecnologia assim permite, ser um Deus de civilizações que estão abaixo deles nesse tipo de nível. Então, percebam, agora, eu acho que nós deveríamos sempre correr atrás de informações para que, já que nós somos peões em alguma parte desse jogo, que nós fôssemos peões ocupando pelo menos uma faixa ou uma parte desse tabuleiro multidimensional mais elevado. Quanto mais elevado você participar como peão em relação aos que estão em cima, mais autonomia e menos, digamos assim, menos situações adversas dentro do nosso contexto terreno de adverso, você estará sujeito, porque você já tem uma ideia de como a criação funciona. Aí você pode ser usado, mas você é usado até de forma consciente. Então isso lhe dá uma liberdade de ação muito maior com relação à sua própria vida, à sua própria experiência. Até o ponto em que você abandona essa percepção, voltando para a sua mônada de origem, ou continua com ela fazendo a mesma coisa em outros lugares. Então percebam que são uma sequência de situações, de percepções, de informações muito grandes, dentro do nosso entendimento aqui quase que infinitas, em que isso não consegue ser colocado de uma única vez. Nem a gente aqui que tem essas informações que estão sendo passadas para vocês, a gente consegue isso. Por isso que se criam às vezes cursos, que não é o caso aqui do canal, playlists, aí sim a gente se inclui aqui, porque o canal, principalmente, eu não tenho a ideia de formatar cursos, nada contra quem faz isso, cada um tem lá a sua metodologia, mas eu prefiro colocar informações para vocês, para que vocês consigam correr atrás de outras maiores. Quem sabe até por conta dessas informações que são passadas aqui, vocês fazerem cursos em outros lugares, nada contra isso. Tá? Eu não encaro esse trabalho aqui como uma guerra mercantil, né? Por conta de inscritos, por conta de membros, seja lá o que for. As pessoas vão chegando de acordo com que elas se identificam e querem aprender um pouco mais com relação às informações que eu passo. Simplesmente isso. Tá? Quem não gostar, quem não quiser, entendeu? Tem a livre, nesse ponto, né? Ainda tem um pouco de livre-arbítrio aqui dentro do planeta. Tá? Então, dentro desse contexto de informação de DG, de jogadores, de tabuleiros, por isso que muitas das vezes certas pessoas, não que elas não queiram passar essas informações, as pessoas acham que essas são informações simples. E muitas das vezes você mencionar o nome de Anyotaki, de Mika, por exemplo,
cria mais confusão do que resolve o problema de informação que essas pessoas precisam. Aí a pessoa diz, não, não é momento de passar essas informações para vocês. Não, é o momento dela passar. Mas não quer dizer que não seja o momento daquela pessoa que quer a informação de ir buscar essas informações. Aqui pode ser que num momento ou outro, quando essa outra pessoa que negou, entre aspas, as informações, colocar isso, vai fazer muito mais sentido para aquela pessoa que já foi buscar de antemão. Tá? Então a gente tem que parar de reclamar, de se queixar com relação a esperar algo das pessoas, quando nós é que devemos fazer para que esse algo aconteça. Então, gente, era esse o recado, né, que eu queria passar nesse vídeo. Se eu tiver mais alguma coisa aí que eu lembre, eu coloco num outro vídeo sequencial. Né? Eu tenho que dar prosseguimento agora aos assuntos que envolvem as almas de Nébadon, né, que é um assunto importantíssimo, que é ali uma percepção diferente daquilo de informações que chegam para nós agora, é algo uma escada mais acima de onde nós nos encontramos. E para quem está lá acompanhando, para quem já assistiu as playlists de A Origem de Tudo e os simuladores planetários, tem um esclarecimento que poucas pessoas detêm. Tá? E isso já torna um grau de percepção. Eu vejo nisso nas perguntas que algumas pessoas me colocam no privado, no Telegram, ou até nos comentários de alguns vídeos, o quanto aquilo muda, né, encaixa. Algumas dizem até que veste a carapuça, né, de algo que elas sempre desconfiaram, mas elas não tinham base informativa para aquilo. Isso é muito gratificante de ouvir, porque isso nos dá uma certa certeza de que nós estamos passando as informações de forma correta, coerente e o mais simples possível, tá? Que no que está ao nosso alcance em passar essas informações. Tá ok? Bom, gente, que todos vocês estejam aí na paz do coração de vocês, tá? E um grande abraço aí para todos.